Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bom a gente poder ter mais esse tempo junto, mais um dia, da gente poder compartilhar um, um momento especial que Deus tem nos dado, momento da gente poder caminhar junto, andar na presença do Senhor, buscar essa direção de Deus para a nossa vida. São situações que às vezes nós vamos passando na nossa vida e precisamos a cada dia buscar esse Deus que nos ajuda a cada momento. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer, né, a Marilene, minha esposa, a Tânia, minha irmã, né, um tempo especial da gente poder estar junto. E você que está conosco, quiser, né, mandar um oi, alguma coisa, não sei, eu às vezes não vou conseguir ler tudo, mas é uma oportunidade da gente poder caminhar aí e andar na mesma direção. Eu quero junto a gente poder ter esse tempo. Bom, quando nós estamos pensando nessa oportunidade, eu queria, antes da gente começar, e a gente poder começar orando pelo nosso país, né? Essa oportunidade que Deus está nos dando de clamar a Ele, de falar com Ele, de buscar a presença dEle, porque é a oportunidade que Deus nos dá e que vamos vivendo junto nessa oportunidade, né? De poder louvar o Senhor, agradecer o nome dEle, exaltar o nome dEle e nós colocarmos diante do Senhor a nossa vida. Irmã Eliana, bom ter você conosco, Deus abençoe sua vida, Deus esteja ministrando no seu coração e que a gente possa ter esse tempo juntos aqui, né, de compartilhar da palavra do Senhor. Que Deus esteja falando conosco e que nós possamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Amém, né? Deus, esse Deus que nos guarda, nos cuida, nos fortalece, nos ajuda e nos orienta para que a gente possa caminhar sempre nessa direção, buscando essa direção de Deus para a nossa vida. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos fazer outras orações, mas eu gostaria de agora a gente poder fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença, diante do Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, tem dado essa oportunidade de viver a nossa vida junto com o Senhor, e queremos colocar agora, Pai, esse tempo em que vamos ter aqui de compartilhar da palavra, de poder, ó Deus, ouvir o Senhor, falar com o Senhor e abrir o nosso coração diante da Tua presença também. Deus, nós oramos nessa noite, te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo em nosso favor. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom ter o Wesley, irmão Isidoro com a gente também, as famílias que estão juntos aí, assistindo, irmã Vanderleia. Deus tem dado essa oportunidade para nós, da gente poder ouvir o Rogério também. Que bom ter vocês aqui conosco, né, para a gente poder ouvir. Bom, hoje à noite eu gostaria da gente falar um pouquinho a respeito da presença de Deus na nossa vida. Né? Como que nós buscamos essa presença? Como ter essa presença de Deus na nossa vida? Né? Como que nós vamos ter essa certeza de que Deus está conosco? Não? É difícil, às vezes, a gente pensar como é a forma com que a gente tem vivido e, às vezes, não passar por alguns momentos sem ter essa certeza da presença de Deus, da presença de Deus conosco. Então, queria a gente poder compartilhar um pouquinho e ouvir um pouco da palavra do Senhor. E eu gostaria de ler agora Êxodo, capítulo 33,
né? Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu peço que você abra a sua Bíblia. Ô, irmã Eliane, Elaine, né? A irmã Elaine, do Paulo, bom ter você aqui conosco também. Deus abençoe sua vida, o Paulo, carinha, oportunidade da gente estar junto aqui. Então, Êxodo capítulo 33, quando Deus tira o povo do Egito, e então, nesse momento, é o momento de ir para o deserto, de ter a sua vida ali. E agora eu gostaria da gente poder compartilhar um pouquinho aqui e ler esse texto. Esse texto, começando no capítulo 1, no versículo 1, Êxodo 33, 1, diz assim: Yahvé, o Senhor, orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei à tua descendência. Enviarei diante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os iveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinado, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: dize aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que havei de fazer convosco. Por esse motivo, desde a sua saída no Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé, ao Senhor, dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem, parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo o jovem Binum Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante do Senhor: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Gostaria de parar aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito desse texto, que fala
de Deus tira o povo, manda o povo para o deserto, e agora há uma outra situação, né? Antes de continuar, só quero lembrar aqui, ó, a irmã Fernanda, Lourenço, a Marlene Lima, Beatriz, a Arlete, né, as pessoas que estão nos assistindo. Se eu não vi alguém aqui, me perdoe, porque na hora da leitura não deu para ver todos que estavam aqui. Então, quando Deus tira o povo do Egito e coloca agora numa nova etapa, que era a caminhada no deserto, né, essa caminhada eles não queriam fazer sozinhos, eles precisavam da orientação de Deus, de Deus agindo, de Deus estando com eles a todo momento, para que eles pudessem andar no deserto com a certeza da proteção de Deus. Então, quando a gente vê essa situação, a gente precisa olhar para a nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Podemos intitular o deserto da vida, o mundo onde nós estamos, como é que nós estamos vivendo? E se temos realmente andado com o Senhor. Oi, Vitor, que bom que você está aí, meu filho, viu? Então, quando a gente vive a vida cristã, precisamos ter a certeza que Deus está presente conosco, né? E uma das formas para Deus estar presente na nossa vida é a gente passar a glorificar a Deus através da nossa vida, através da nossa obediência, da nossa entrega, rendição, submissão a Ele, de amá-lo independente da circunstância da vida, da nossa consagração ao Senhor, da nossa vida, como eu disse há pouco, de submissão a Ele. Né? Como a gente está vivendo e como que nós estamos andando na presença desse Deus. E dessa maneira, nós temos a certeza da presença dele na nossa vida. Temos a certeza que ele está conosco. Agora, tudo isso, a gente pode entender que é a maior necessidade nossa. A maior necessidade é ter a certeza da presença de Deus no nosso meio. Como que eu tenho essa certeza? Quando eu vivo uma vida de adoração. Oi, Edson. Bom ter você conosco. Um abraço para sua mãe, irmã Rosilva. Né? Que Deus abençoe a vida dela também. Então, como é que eu vivo essa certeza? Essa certeza, essa maior necessidade que eu tenho de ter a presença de Deus na minha vida, através da minha vida de adoração a Ele. Quando eu penso dessa maneira, eu lembro do que o Salmo diz: como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. A gente olha para essa experiência da presença de Deus na nossa vida e me faz lembrar, parece que às vezes as mensagens elas voltam a algumas pessoas, mas essas pessoas são um referencial para a nossa vida. Um referencial de ter a presença de Deus na vida deles. Enoque, um deles. Noé, Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, homens que tiveram essa experiência de ter a presença de Deus na vida deles. Nós temos que olhar para esses homens e ver o que eles faziam e ver como é que nós estamos vivendo. Como que está a nossa vida? Como que nós estamos nos relacionando com Deus para que a presença de Deus seja manifesta na nossa vida também. Como a presença de Deus se torna viva na nossa vida também. O cristianismo que nós vivemos hoje parece que a presença de Deus na vida de alguém é quando alguém tem alguma coisa. É quando alguém recebe um bem material.
Ah, Deus está com você, porque você recebeu, né? Você ganhou um carro. Ah, porque você ganhou uma oferta, um dinheiro, né? Porque você isso. Então, quando algumas pessoas recebem bens materiais, isso, entre aspas, parece que quer dizer que Deus é presente ou se faz presente na vida daquela pessoa. Eu acho isso muito pouco. O fato de você ter ganho alguma coisa, um bem material, e isso mostrar que você tem Deus. É muito pouco. Oi, Sara, que bom que você está aí, viu? Deus abençoe sua vida. Eu acho muito pouco. Fechar Deus dentro de uma caixa e só porque eu ganhei alguma coisa é que isso vai mostrar que Deus está comigo. Que Deus se faz presente na minha vida. Quando eu presto o meu culto de adoração a Deus, eu só faço isso porque Deus se faz presente na minha vida. Porque Ele é um Deus que está comigo a cada momento. E se eu tenho a presença dele na minha vida, eu posso falar com ele em qualquer momento. Eu não preciso receber nada para que tente mostrar que Deus me dá as coisas, ou que Deus tem feito algumas coisas por mim. Não vejo dessa forma como Deus me dando as coisas porque porque Ele está comigo. Não, Ele pode me dar, independente de eu estar com Ele, ou Ele pode me dar as coisas, mas só isso não vai mostrar que Deus está comigo. O que vai mostrar quando Deus está comigo são as minhas atitudes, a minha vida, o meu relacionamento com Ele. No texto que nós lemos, Deus diz assim: olha, eu não vou com vocês porque esse povo é um povo duro, é um povo que não me obedece, é um povo que faz o que quer, é um povo que não abaixa a cabeça para nada, não ouve as minhas palavras. Então, eu não vou com você. Eu não vou com vocês. Então, isso nós precisamos entender que vai demonstrar se nós temos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós obedecemos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós dependemos de Deus na nossa vida, entender que a presença de Deus é a maior necessidade no ser humano, é porque as pessoas hoje estão se distanciando de Deus. Elas estão vendo Deus só como um Deus que faz um milagre. Um Deus que me dá alguma coisinha, uma migalha. Mas eu quero acreditar que esse Deus, ele está pronto para nos abençoar e fazer muito mais por nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, no versículo 19 em diante, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Esse Deus que promete estar conosco a cada momento, ele vai agir na nossa vida para mostrar que ele está conosco. Olha o que ele fez na vida de Jacó. Jacó, ele volta para encontrar com seu irmão, saiu fugido, mas ele um dia decide voltar para encontrar com seu irmão, e há um momento em que há uma luta, um momento de encontro de Jacó com o Senhor. E o texto de Gênesis, capítulo 32, ele diz isso, diz assim, ó:
Ficando Jacó só, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha o que Deus fez para mostrar para Jacó que estava com ele. Naquele momento, naquela luta que Jacó teve com Deus, para que ele pudesse ter a certeza que Deus estava presente, Deus o marcou de uma forma que ele nunca mais esqueceu, e todos aqueles que vissem Jacó iam saber que foi a presença de Deus na vida de Jacó que fez aquilo. Qual é a marca que Deus já fez na sua vida, que Deus colocou na sua vida, da presença dele na sua vida? Qual é a marca que Deus colocou na sua vida que mudou a sua vida, que fez de você uma nova pessoa? Pode ser que ele não mudou o seu nome, como mudou o de Jacó. Então, agora, qual foi a marca? O que Deus fez na sua vida que mostrou para você que ele estava mudando, estava transformando a sua vida para que você pudesse viver na presença dele? Às vezes você tem olhado essas situações sem entender muito bem, falando assim, mas qual foi a marca? O que Deus fez? A gente tem que olhar para a nossa vida e ver, faz uma linha do tempo. Você tem que olhar essa linha do tempo da sua vida. Nessa linha do tempo, você vai marcar algumas coisas pontuais. O dia da sua conversão, o dia que você abandonou um vício, um dia que você foi cheio do Espírito Santo, um dia que foi algo novo aconteceu na sua vida, que você conseguiu perdoar alguém. São marcas pontuais, fatos pontuais que aconteceram e que isso mostrou para você a mudança na sua vida, que mostrou a presença de Deus na sua vida, que fez com que ele pudesse ir trabalhando com você, mostrando para você que houve uma mudança, uma transformação na sua vida. Isso faz toda a diferença. Então, olhamos a vida de Jacó, houve um momento em que houve uma mudança, uma marca na sua vida. Quando olhamos a vida do profeta Isaías, nós encontramos lá no capítulo 6, do versículo 1 em diante, e começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei morre, Isaías vê o Senhor. Depois que ele vê o Senhor, ele tem a visão dos serafins que cobriam, que guardavam o Senhor, mas uma coisa marcou a sua vida, porque ele diz assim: eu sou um homem puro, de coração impuro, eu não tenho nada em mim é bom. Aí ele diz que ele vê um anjo que desce, e o versículo de número 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí diz Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tem a experiência do tocar de Deus na vida dele. Deus, então, naquele momento, toca a vida de Isaías,
muda a história da vida de Isaías, porque Isaías não se viu digno daquele momento. Não se viu digno de ter visto Deus, e ele disse assim, eu vou morrer, porque eu sou um pecador. Deus então vai e toca a vida dele, e muda, e marca a história de Isaías. Volto a dizer, qual foi o momento que Deus marcou a sua vida? Qual foi o momento que você teve a certeza que foi a presença de Deus na sua vida, naquele momento, que marcou você e que tocou você? Mudou a sua vida, mudou a sua história. Aquilo que você fazia, você deixou de fazer, como diz o apóstolo Paulo. Aquilo que você fazia, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquilo que você fazia que era pecado, você não faz mais, porque Deus tocou a sua vida. Oi, Ju, que bom ter você conosco, viu? Não sei se o Giovanni está aí também, mas bom ter vocês aqui com a gente também. Qual foi, ou o que aconteceu? O dia que Deus tocou, que marcou você e que você disse assim, de hoje em diante eu sou uma nova pessoa. De hoje em diante, Deus limpou o meu coração. De hoje em diante, Deus mudou a minha vida. Se tem algo que às vezes pode também acontecer na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior necessidade que nós temos é ter a presença de Deus na nossa vida. A segunda coisa que pode acontecer é perder a presença de Deus na nossa vida por deixar de adorá-lo, por deixar de viver a sua vida na presença de Deus, de deixar de andar com o Senhor. Sabe que às vezes há momentos na vida de alguém, que ele às vezes deixa Deus. E Deus espera que um dia ele volte. Nós temos amigos, e tenho certeza que cada um que está aqui essa noite, nessa live, eu tenho certeza que você conhece pelo menos umas 3 pessoas que hoje não estão mais na igreja. Estou falando 3, para ser assim, bem modesto, bem conservador, mas, irmão, com certeza nós conhecemos muito mais que 3, muito mais que 5, muito mais que 10 pessoas. Quantas pessoas você conhece que um dia deixaram a presença de Deus? Abandonaram Deus. A presença de Deus não está mais na vida daquela pessoa. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu por causa do pecado. É um pecado que nos separa de Deus. É um pecado que faz-nos perder a presença de Deus porque não adoramos mais. Olha o que diz a palavra, em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Êxodo 33, 3 diz assim, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não os consuma no caminho. O que separa? O que faz com que a pessoa abandone, ou a presença de Deus não esteja mais na vida dela? Oi, Flávia. Oi, Edson. Bom ter vocês aí. Deus na nossa vida. O que acontece? Às vezes a gente não entende muito bem o que vai acontecendo na nossa vida e nós precisamos do agir de Deus a cada instante na nossa vida. Nós precisamos do mover de Deus a cada instante na nossa vida. Se o pecado vem, ele vem para nos distanciar de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não reconheceis que Jesus Cristo está a vós mesmos, se realmente examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Como está a nossa fé? Como está a nossa vida? Como está a presença de Deus? Às vezes, o que tem acontecido na vida das pessoas é que elas estão na igreja e às vezes não há presença de Deus. Às vezes não há presença de Deus na vida dela. Às vezes ela tem vivido a vida distante desse Deus e vai à igreja para tentar se reconectar com Deus, mas há algumas coisas na sua vida que estão impedindo essa comunhão com Deus, essa presença de Deus. Para que essa presença de Deus volte, precisa haver um arrependimento. Pode ser que Jesus esteja batendo na porta da sua vida, dizendo: olha, eu quero entrar na sua vida novamente. Você precisa abrir a porta da sua vida para que eu entre e ceie com você. Você precisa tomar uma posição e dar um passo para mudança na sua vida. A gente vai vivendo a vida cristã e parece que a vida cristã vai ficando muito simples. Porque a maior ruína na vida do ser humano é estar distante de Deus. Tentando arrumar algumas... Não é viver uma vida tentando arrumar algumas desculpas para Deus. Mas o pior de tudo é estar distante de Deus. É orar e não ouvir Deus falar com você. É orar e ver que a sua vida, o pecado que você tem cometido tem te distanciado de Deus. É você, às vezes, não se arrepender por completo. Esse distanciamento faz com que haja um esfriamento na nossa vida, na sua vida. Então, nós precisamos a cada instante ir nos fortalecendo em Deus, e se tem algum pecado tem que confessar, se tem algum pecado precisa colocar diante de Deus, porque é isso que vai nos ajudar. Não sei se todos, mas a maioria de nós conhecemos a história de Sansão. Quando olhamos para a história de Sansão, nós vemos um homem que foi consagrado a Deus, com voto de nazireu, que vivia a vida na presença de Deus, mas um dado momento da sua vida, ele brincou com o pecado. Ele não olhou de forma séria para aquilo que estava envolvendo a vida dele. Oi, Carlão. Oi, mãe. Bom ter vocês aqui com a gente também. Então, Sansão, ele chegou um momento que ele foi se entregando a Dalila e foi se deixando levar por aquela situação. Até que um dia ele conta o seu segredo mas ele só faz isso porque ele já estava longe de Deus. Ele já tinha se distanciado de Deus. Deus não era mais a pessoa mais importante da vida dele. Ele não tinha mais Deus como a sua referência. Porque por ele ter força e achar que ele podia fazer as coisas, ele esquece que quem fazia isso era Deus. Que quem agia e quem dava força para ele era Deus. Que ele precisava manter a sua vida limpa, que ele precisava manter a sua vida consagrada a Deus. Ele não podia sair do caminho.
Ele não podia desviar. Né? Nós estamos vivendo na presença de Deus e nós temos que viver a nossa vida sem sair do caminho. Não é fácil. Nunca foi fácil. Nem antes e nem agora. E não será daqui para frente. Né? Se Jesus não voltar logo, e cremos que Ele está às portas, se Ele não voltar logo, não vai ser fácil. Não vai ser muito difícil de manter como ainda é. Mas o distanciamento fez com que Sansão deixasse Deus. E agora ele foi preso, foi humilhado, foi destruído como pessoa, foi colocado de lado. Ele então não tinha mais esperança para a sua vida. Oi, Giovanni, boa noite, bom ter você aqui com a gente, Giovanni. Sabe, quando a gente pensa que não precisamos de Deus, olhamos o exemplo de Sansão, olhamos o exemplo de Saul. Saul achou que ele não precisava de Deus, que ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era rei. Mas foi Deus que o colocou ali. Foi Deus que o colocou naquele lugar para que ele fosse um rei dirigido por Deus. Quando ele tomou outra posição, quando ele fez algo diferente do que era o plano de Deus, do que Deus tinha traçado para ele, ele perde o reinado. Ô irmão João, boa noite, bom ter você aqui conosco. Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus está propondo para mim, eu estou caminhando para a minha ruína, porque eu estou deixando a presença de Deus. E eu tenho que voltar à presença de Deus, porque só há uma maneira de Deus mudar a minha vida. Né? Quando a gente olha lá, 2 Crônicas 7,14, né? Um texto que muitos dos irmãos conhecem, e Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo der um passo para algo novo na sua vida, está distante, deixou Deus, qual é o caminho? O texto diz, 2 Crônicas, primeiro, se humilhe, volte à presença de Deus. Segundo, ore dizendo assim: Deus, eu preciso do Senhor. Terceiro, busque a Deus, busque se aproximar de Deus. Porque se eu não me humilhar e não orar, eu não consigo buscar. Eu não consigo me aproximar de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, aí ele diz assim: me busque e se converta dos seus maus caminhos. Tudo que você está fazendo de errado, você precisa mudar. Porque a conversão é essa. É quando você está indo nessa direção e agora você volta. E você para de fazer tudo aquilo que você estava fazendo. Oi, Bia. Boa noite. Que bom que você está aí. Se converter dos maus caminhos é deixar o caminho mau, aquilo que eu estou fazendo que é errado, para agora fazer aquilo que vai agradar a Deus. Quando eu faço isso, o texto diz assim, que Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra, vai mudar a nossa história. Porque a presença de Deus volta na nossa vida. Porque nós voltamos a ter comunhão com Ele. Mas para isso, eu tenho que dar o passo para essa mudança.
Eu tenho que dar o passo para alcançar esse Deus, para ter esse relacionamento com Deus. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito, achando que Deus vai me abençoar. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. A nossa maior ruína, nossa maior tragédia, que a gente pode dizer assim, é perder a presença de Deus. Olhando para essas pessoas que eu falei aqui, foi a ruína deles. A ruína de Sansão, a ruína de Saul. Esses homens deixaram a presença de Deus e perderam a vida. Perderam tudo. Então, eu preciso me preocupar com o meu relacionamento com Deus, com a minha vida com Ele, com a minha intimidade com Ele. Sabe, às vezes a gente olha para a vida que nós estamos vivendo e a minha pergunta é: quanto eu tenho ou quanto eu estou? Acho que é melhor. Quanto eu estou na presença de Deus? Quanto a presença de Deus é viva na minha vida? Porque se Sansão tivesse feito essa pergunta para ele teria visto que o relacionamento dele com a Dalila estava tirando ele da presença de Deus. Se o Saul tivesse perguntado a Deus, tivesse pensado nisso, ele não teria oferecido sacrifício sendo um homem de guerra. Um homem onde não foi chamado para ser um sacerdote. Ele era só um rei. Quando Isaías percebe isso na vida dele, quando Uzias morre, e ele então assim, e agora o que eu vou fazer? Ele então se aproxima de Deus e tem a visão de Deus. Irmão, a gente precisa estar atento àquilo que tem nos distanciado de Deus. Precisamos estar atento àquilo que está fazendo a gente ficar sem a presença de Deus. Quando nós achamos que o que fazemos não tem problema. Né? Mas isso não tem importância. Isso Deus entende. E a gente vai distanciando de Deus. Pastor Pedro Júnior, bom ter você aqui, querido. Deus abençoe. O que tem acontecido? Como que você tem vivido? Será que você tem percebido algumas coisas que têm distanciado você de Deus? Que têm deixado a presença de Deus longe da sua vida? Que você tinha experiências e hoje você não tem mais? Pode ser que você não esteja tendo esse relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Quando nós olhamos para a presença de Deus, pensando como um alvo para a nossa vida. A maior necessidade é a presença de Deus. A maior tragédia ou ruína na nossa vida é perder a presença de Deus. E o nosso maior alvo é atrair a presença de Deus. É fazer com que Deus esteja se manifestando a cada dia para nós, através da nossa vida de adoração a Ele. Deus olhando o nosso coração, como Ele olhou o coração de Davi e disse assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi pecou, né? Davi não foi o santo. Às vezes as pessoas falam de Davi e olham Davi, né, como se ele nunca tivesse errado. Como se Davi fosse o cara mais perfeito que existiu. Não foi. Não foi. Ele errou. Ele pecou. Agora, o que ele fez? Ele se aproximou de Deus. Através da sua vida ele se arrepende. Ele reconhece o seu erro e isso gera uma vida de adoração a Deus, reconhecendo tudo que Deus fez com ele, e ele ainda diz assim: Deus, eu sei que eu errei, eu pequei, e o Senhor faça o que o Senhor quiser comigo. Deus então um dia olha e diz assim: ele é um homem
segundo o meu coração. Ele não me abandonou. Ele errou, ele falhou, mas ele buscou a minha presença. Ele atraiu a minha presença para a vida dele. Então, esse Deus que olha para a vida de Davi com o pecado que ele comete, adultério e assassinato, né? Deus olha para aquele homem que se arrepende, que muda de vida, e Deus diz assim: homem segundo o meu coração. Olhando para a nossa vida, precisamos atrair o olhar de Deus para nós, para que Ele possa ver como está o nosso coração. O melhor de tudo é que Deus olha o nosso coração. O melhor de tudo não são só as nossas atitudes. O melhor de tudo é que Deus olha o nosso coração. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe por que você está fazendo o que você está fazendo e por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A gente não consegue enganar Deus. A gente não consegue iludir Deus. Nada ilude. Deus não pode ser enganado, porque Deus conhece todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabedor de tudo, sabedor do propósito do meu e do seu coração. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, Deus sabe aonde eu quero chegar. Qual é o intuito disso? Qual é o objetivo das minhas ações, das minhas atitudes? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E você sabe quando você age com segundas intenções. Só que essas segundas intenções, elas vão só nos prejudicar. Eu preciso me envolver de uma maneira aonde a minha intenção e a segunda intenção é me aproximar de Deus. É fazer com que Deus também se aproxime de mim. É não permitir que o meu coração mude em relação a Deus pelas circunstâncias da vida, pelos problemas enfrentados, pelas dificuldades enfrentadas. Nada pode me separar, nada pode impedir que eu me aproxime. Mas tudo aquilo que eu faço tem que glorificar a Deus. Não me gloriando de nada. Segundo Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem saber. Quando eu me relaciono com esse Deus, Deus me leva a conhecer coisas maravilhosas demais para mim. Às vezes, Deus vai me dar algumas experiências que vão servir só para mim. Deus vai ministrar algo no meu coração que vai servir para mim. E não adianta